Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de aquecimento do nosso mini curso gratuito de modelagem e costura de bolsas. E neste mini curso eu vou te ensinar 3 modelos de bolsas diferentes para você usar aí no seu dia a dia, em festas ou até mesmo para vender e ter um hobby. Nós vamos aprender a modelar e costurar uma coleção de bolsas que tem a bolsa luxo Camila, a carteira Ana e a clutch Estelar. E o nome das peças eu me inspirei na equipe da Maximus para dar o nome de cada uma das pessoas que fazem parte aqui da produção do conteúdo do mini curso e do curso aqui de costura criativa. E para quem não me conhece, eu me chamo William Ortiz, sou conhecido como menino costureiro nas redes sociais. Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo meu por aí de alguma dica de costura ou de algum vídeo de peça de costura criativa que você provavelmente aprendeu comigo. Sou formado em design de moda, costuro profissionalmente há mais de 10 anos no mercado e sou professor de costura criativa da escola de moda da Maximus. Enquanto o nosso mini curso não começa, vamos iniciar aqui com mais uma aula de aquecimento, onde vamos aprender a costurar um lindo lenço aí multiuso para você usar na sua bolsa, no seu cabelo, no seu pescoço e tudo mais. Então aqui ó, sobre a mesa eu já estou com a minha peça cortada e agora eu vou contar para vocês por que a escolha dessa peça. A gente vai fazer um lenço nessa aula de aquecimento, mas por que um lenço? Sempre quando a gente está iniciando na costura, não tem muito domínio da máquina, a gente fica meio perdido e não entende qual é o processo, a dinâmica do projeto em si, porque não entende de modelagem, não entende, nunca costurou uma peça antes. Então, nessa a gente vai aprender técnicas que vocês vão usar durante o nosso mini curso também e é uma forma de vocês treinarem e conhecer a sua máquina e até poder treinar um pouco e já sair com uma peça aí para você usar no seu dia a dia e nas peças da coleção que a gente vai costurar. Como que vai funcionar esse processo? O nosso lenço, ele vai seguir com 2 quadrados, com as medidas de 50 centímetros. Lembrando que um quadrado, se um lado tem 50, os outros 4 lados terão 50 centímetros, certo? Então a gente vai cortar 2 vezes esse quadrado. Ó, 1, 2. E aí fica de escolha sua cortar da mesma estampa os dois ou cortar de estampas diferentes. Aqui a gente vai usar 2 tecidos diferentes, mas o mesmo são um tricoline estampado e o outro é um tricoline liso, que a gente vai conseguir aí usar dos dois lados. Ah, eu quero hoje, acordei com um dia querendo ser um pouco mais básico, então uso do lado escuro. Ah, hoje eu quero ser mais ousado, vou usar do lado estampado e aí você quem define o que você quer usar aí no seu dia a dia. Qual vai ser o processo que a gente vai entender dessa parte? Encaixe. Os encaixes na costura são essenciais para que você tenha um bom acabamento e consiga prosseguir em frente com a construção da sua peça. E é isso que a gente vai treinar também nas partes dos lenços, porque aqui a gente vai unir ó, direito com direito, encaixando um quadrado no outro. Então é o primeiro processo. Segundo processo que a gente vai entender na costura é fazer costuras retas, que é a costura que a gente mais vai usar aí. Então nós vamos fechar um lado, fechar o outro e fechar o outro. E aqui deste lado vamos deixar cerca de 4 dedos, colocar aqui ó, um alfinete e aqui do outro lado também. E aí nós vamos ir até a máquina de costura, fechar aqui, aqui, aqui e aqui até chegar nesse alfinete. Partindo daí, a gente vai começar a entender sobre os acabamentos da peça que a gente tem que fazer antes para depois virar ela, como cortar os cantos, os 4 cantinhos aqui e virar e depois fazer um pequeno pesponto. Essa é apenas uma forma de fazer o lenço, pois os outros lenços, para economizar tecido, é feito com bainha de lenço, só que é uma técnica um pouquinho mais elaborada e nem todo mundo irá conseguir fazer. Então é essa forma mais prática de você ter um lenço perfeito aí na sua casa. Então agora a gente vai ir até a máquina de costura, realizar este processo e dar continuidade da aula lá. Então pessoal, antes de a gente iniciar aqui a nossa aula, lembrando que a gente tem uma aula detalhada, o card está aparecendo aqui em cima de como usar a máquina doméstica. E aqui nesta aula eu vou ser mais objetivo para você ir direto para a costura e poder praticar aí na sua casa, certo? Então aqui ó, tem um lenço, anteriormente a gente pegou e colocou esses 2 alfinetes e uniu aqui ó, quadrado com quadrado. Se as 2 partes não tiverem iguais, na hora que você for realizar a parte da costura, vai dar diferença. Vou virar aqui ó, do lado estampado
Ó, fechou tudo igualzinho aqui, mas esse praticamente meio centímetro que está, ó, sobrando aqui, ele vai fazer diferença. E até mesmo aqui. Então, sempre que a gente for cortar uma peça ou até mesmo costurar, a gente sempre tem que verificar isso para ver se vai estar tudo ok. Nesse caso, no nosso caso, só não vai encaixar aqui, ó, o nosso quadrado, os dois não vão encaixar. Mas se fosse uma peça que tivesse várias emendas e depois essas emendas tivessem que ser colocadas em um quadrado aqui sobre a mesa e não encaixasse, poderia ser que desse alguma diferença. Então, de tamanho ou não encaixasse um outro que não está acontecendo. Então, isso a gente tem que cuidar sempre, sempre verificar as partes aí das peças que a gente vai costurar. Quando acontecer isso, a gente pode vir com uma tesourinha e dar um cortezinho aqui, ó, não tem problema. Nesse nosso caso, como é um lenço, não vai dar diferença. Mas aquilo que eu falei, se for outra peça, pode ser que dê diferença. Prontinho aqui, ó. Agora, lembra que a gente colocou esses dois alfinetes, o que nós vamos fazer agora? Vamos iniciar uma costura com um pezinho de máquina aqui. Aí eu vou ensinar dois tipos de acabamento aqui para vocês. O primeiro a gente vai vir até o final, vai finalizar a costura. Depois, a gente vai iniciar novamente e vamos prosseguir aqui. E aqui eu vou ensinar o segundo acabamento, que a gente vai virar com a agulha baixada na máquina. Vou mostrar o processo para vocês aqui, que é melhor de entender. E aí a gente prossegue finalizando aqui nesse outro alfinete e deixando aqui, ó, essa abertura. Quais exercícios a gente vai fazer nessa peça? Costura reta, treinar aqui, ó, a costura com um pezinho de máquina, e treinar a parte de segurar dois tecidos para que os dois fiquem encaixados e tenha um acabamento perfeito ali. E aí agora nós vamos para a máquina e vamos costurar aqui, ó, deste alfinete, passando todo em volta, realizando os acabamentos aqui. Um acabamento que eu vou ensinar para vocês de uma forma, que vai vir até o final, depois inicia de novo, e o outro acabamento aqui, que vai ser contínuo. Então são dois acabamentos diferentes. Vou virar aqui, ó, pro lado estampado, para vocês conseguirem visualizar o ponto. E aqui, ó, tá um alfinete, aqui tá outro. Agora vamos ir até a máquina. E aqui, ó, vou posicionar embaixo do calcador, na parte do alfinete. Se você quiser agora, você pode, ó, retirar o alfinete. Ó, posicionei aqui, agora eu vou iniciar a costura, ó. Iniciei. Agora, botãozinho aqui, ó, de retrocesso. E podemos iniciar a costura. O primeiro objetivo aqui é você, ó, tentar manter o tecido encostado aqui, ó, na lateral, ó, do pé calcador, unindo os dois tecidos, encaixando os dois aqui, ó, juntinhos. E o que não pode acontecer aqui, ó, é um ficar maior que o outro. Tem que ficar aqui, ó, terminar por igual. E uma coisa que eu sempre falo, que muitas vezes, principalmente quem está iniciando na costura, acha que você tem que empurrar o tecido ou tem que puxar aqui atrás. Não. Vocês podem ver, ó, que a máquina puxa o tecido, ó, mesmo que eu não tenha segurando ele. O meu objetivo aqui, tendo atrás da máquina, é apenas guiar esse tecido. Então eu vou guiá-lo, é como se eu estivesse alimentando a máquina. Ela que vai puxando, ela faz todo o trabalho pesado. Eu só tenho que guiar para que ele não vá tanto para cá e para que ele não vá tanto para lá. E o objetivo é deixar ali as costuras o mais retas possíveis. E aqui, ó, vou costurando. Chegou aqui, ó, no finalzinho, quando a agulha estiver encostada aqui assim, a gente vai apertar retrocesso. Que esse é o primeiro acabamento. Ergo o pé calcador, retiro aqui, ó. Não precisa cortar a linha, só pode puxá-la um pouco. Vem aqui, ó, e inicia do zero novamente. Costurou um pouquinho, aperta o botão retrocesso. E vai, ó. Sempre ajeitando o tecido, ó, cuidando para que fique certinho. Vem aqui sempre na pontinha, já deixo os dois certinho. E agora pode ir costurando. Aqui, ó, finalizei. Agora eu vou realizar o mesmo acabamento novamente, ó. Puxou um pouco a linha e inicia do zero de novo. Ó, retrocesso. Então, e esse primeiro acabamento que eu mostrei que a gente termina a costura e inicia novamente é um acabamento que eu indico muito para quem está iniciando. Então, sempre que tiver aqui, ó, um cantinho, você pode fazer isso. Finalizar e iniciar, que vai ficar um acabamento muito bom, mesmo que você não tenha prática aí na costura. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo acabamento, que ele é um pouquinho mais difícil, mas ele vai dar o mesmo resultado.
Mas qual que é a diferença de um para o outro? É que esse você tem que ir até o final e depois iniciar a costura de novo. Então você perde um pouquinho de tempo em fazer esse processo. Sendo que agora o que eu vou ensinar, você mantendo a agulha abaixada, você só gira o tecido e aí você economiza esse tempo que você estava parando para iniciar a costura novamente. Então vamos fazer agora o próximo. E aqui, ó, agora a gente pode ir iniciando e aquilo, cuidando para que o tecido sempre fique ali, ó. Você quem guia o tecido. Você não pode, ó, deixar nem vir muito para cá e nem muito para cá, para fora. Não vai dar diferença e a costura vai sair torta. Ó, chegando aqui, ó, vamos ir com calma. Pode parar um pouquinho antes. E agora aqui, ó, no volantezinho aqui, ó, da máquina, a gente vai fazendo de forma manual, até a gente encontrar a medida que a gente quer. Ó, encontrei. Aqui, ó, acredito que eu encontrei, mas como que eu vou saber aqui, ó, se eu encontrei? É tudo no olhômetro. Agora você mantém a agulha baixada, ergue aqui, ó, o pé calcador, gira o tecido apenas. A hora que eu girei, se eu baixar o pé calcador, ó, você já consegue perceber que o tecido aqui, ó, encaixa na lateral dele. Agora nós vamos prosseguir aqui, até chegar aqui na outra ponta. Ó, chegou aqui na outra ponta, já estamos chegando aqui, ó, no Lzinho, ó. Ah, digamos aqui, ó, que não foi, vamos lá. Tá, eu acho que vai ser aqui. Eu acho que vai mesmo assim. Você vai erguer aqui o pé calcador, ó, vai girar. Nesse caso deu certo, mas eu vou voltar um pouquinho para caso se não tivesse dado certo, ó. Eu acho que vai ser aqui, ó. Vou erguer. Ó, não fechou. Passou do calcador. Então, nesse caso, a gente faz mais um pontinho e faz de forma manual ali. Aí ergue, gira, ó, vai encaixar agora. Mas pode acontecer de você passar. Digamos que eu passei, porque eu não tenho domínio da máquina. Ok, passou, aperta o botãozinho de retrocesso, retrocede. E aí não tem muito o que fazer. Aí você pega, retira e faz o acabamento inicial que eu ensinei. Então aqui, ó, essa é uma forma de vocês fazerem esse acabamento. É muito importante eu trazer isso para vocês aqui nesta aula de aquecimento, pois é algo que a gente faz muito na costura, que é a união de formas geométricas na costura criativa. A gente une muitos quadrados com quadrados, redondos com redondos e tudo mais. Então esses são os acabamentos que a gente mais usa, que é as quinas aqui das peças. Muitas vezes é feito só a união de uma lateral, muitas vezes é feita em um L, vai depender muito do acabamento, mas ao decorrer aqui do nosso mini curso, vocês vão ver tudo isso. Então é importante, principalmente quem está começando, muitas vezes a pessoa começa aqui a costurar e acaba saindo fora, e a pessoa acha que não tem como continuar, tem que desmanchar tudo, não. Você consegue continuar apenas iniciando novamente a costura para fechar. Então aqui tem dois acabamentos diferentes, além desses acabamentos que eu estou mostrando. Vocês vão aprender muito mais acabamento no nosso mini curso gratuito. E aqui, ó, agora a gente inicia retrocesso. Chegou aqui, ó, deixou abertinho, uns 4 dedos, retrocesso. Ergue o pé calcador, retira, ó. Aqui, ó, às vezes vai acontecer de não sair. Não sair, você vai vir aqui, ó, e vai girar, ó. E aí, ok. Agora nós vamos fazer outro acabamento que vai ser só um cortezinho mesmo. Como que eu sei quando tem que fazer isso? Sempre quando tiver cantos assim, ou principalmente partes arredondadas, a gente sempre vai dar um cortezinho aqui, ó, nessa pontinha, ó. Porque a hora que a gente virar o nosso tecido, aqui ia gerar um acúmulo de tecido aqui, ó. Então, ia ficar grossinho. E para que isso não fique ali todo chapadinho, você tem que cortar essa pontinha. Eu particularmente corto a pontinha e mais uns cantinhos aqui, ó, para ficar bem certinho na hora de eu virar, ó. Aí vem desse outro lado, vem aqui do outro e do outro. E agora, se vocês perceberem, que é a parte importante, vocês vão ver que o tecido, ó, os dois estão lisinhos, totalmente lisos. O que não pode acontecer nesse caso? Se um dos dois estivesse maior, como mostrei inicialmente, a hora que eu finalizar essa costura aqui não ia estar lisinho. Eu vou puxar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que iria acontecer. Provavelmente um dos dois iria sobrar aqui, ó, ia sobrar para fora aqui, ó, ia ficar assim. E aí quando você virasse do outro lado, fosse realizar o pesponto, que vai ser a parte final, não ia ficar um lenço liso, iria ficar tipo
umas sobras assim de tecido e isso ia ficar feia a nossa peça. Então, às vezes, por mais básica que seja uma peça, o acabamento e a técnica que você usa para costurar faz toda a diferença. Agora que a gente vai virar, sempre para virar peças assim, eu sempre gosto de pegar primeiro o fundo e puxar ele para fora. Por que eu gosto de fazer isso? Porque quando a gente já pega aqui, inicialmente, olha o tanto de tecido que vai acumular aqui, na boca. Isso é uma pecinha pequena, tem peças que são maiores e tem muito mais camada. Então, sempre pega ali, do fundo e puxa aqui, uma vez só para fora. Não acumula tecido nenhum e você vira ela de forma simples e prática. Agora, com o auxílio de uma tesoura ou algum objeto aí, você vem e vai empurrar os cantinhos. Aqui empurrei um. Aí, devido ao cortezinho que eu fiz lá dentro, já fica um acabamento perfeito. Não fica aquele acúmulo de tecido. Vou empurrar o outro ali. Ó, que bonitinho que fica o cantinho. Agora você aqui, bate. E pronto, Fica um acabamento assim, perfeito. E aquilo que eu falei, fica lisinho. Agora vocês vão entender o processo que eu falei para vocês. Quando eu faço esse movimento aqui, se os dois tecidos não tivessem iguaizinhos, tivesse um deles sobrando, eu não teria esse encontro aqui, perfeito, na lateral, uma divisão perfeita. Aparece a mesma quantidade aqui, fica os dois bem divididos. O que nós vamos fazer agora? A gente vai ir até o ferro de passar, mas antes disso, estão vendo que tem essa abertura? Vocês vão pegar aqui, os dois dedos, vão encaixar, um de cada lado, assim. Encaixou, dá uma leve, puxadinha, pega esses outros dois dedos, posiciona aqui e tira, os que você colocou dentro. Aí aqui você pode pegar alguma ferramenta aí na sua casa, pode até passar a própria mão e tudo mais, e pode colocar aqui uns alfinetes. Sempre cuidando para ajeitar tudo, para que fique o mais perfeito possível, pois o que vai dar valor à nossa peça são os acabamentos dela. Vai ficar assim. Agora a gente vai ir até o ferro de passar e vai dar uma passadinha, vou trazer já passado para vocês. Então aqui, nossa peça já está passada, está tudo, fechando certinho. Vou virar aqui, pro lado escuro e eu consigo ver apenas um lado escuro. Certo? Agora a gente vai treinar aí uma parte na costura, que é algo difícil para quem está iniciando. Então eu vou mostrar duas formas de você fazer. Se você já tem muita prática, você faz de um jeito. Se você não tem, você faz de outro jeito. Aqui a gente tem um centro. Então aqui eu vou fazer com uma medida, para ficar igualzinho. Inclusive tem um vinco aqui, e aqui eu vou fazer com outra medida. E aí vocês vão entender dois processos também de fazer esse mesmo pesponto em volta do lenço. E aí eu vou explicar para vocês qual acabamento fica melhor, qual é o certo você usar, dependendo da peça ali que você vai costurar. Então vamos fazer isso agora. Aqui, virei minha peça pro lado estampado. E aqui, vou a partir deste centro aqui, vou até colocar um alfinete do outro lado. Eu vou fazer uma costura, um pesponto fininho. Que esse pesponto, ele vai vir exatamente aqui, A agulha vai pegar aqui, bem aqui, na bordinha. Certo? Então, essa é a parte de acabamento um pouco mais difícil, que nem todo mundo vai conseguir, principalmente quem está iniciando. Mas se você quiser tentar fazer assim, repetir esse mesmo processo para sentir ali o que você consegue fazer, recomendo que você faça essas duas etapas. Faça um fininho aqui e depois faça um mais larguinho ali que eu vou mostrar a seguir. Vou posicionar aqui, abaixo do pé calcador e vou iniciar a costura. Iniciou alguns pontinhos, aperta o botãozinho de retrocesso, retrocede. E agora aqui, percebam, olha onde a agulha está pegando. Ela está pegando quase na borda do tecido, como se estivesse quase saindo dele, mas não está. Aí você deve estar perguntando, mas William, como que eu vou controlar isso? Como que eu vou manter tudo um padrãozinho? Você pode usar alguma marcação na sua máquina aqui, como guia, ou até mesmo seguir aqui, Tá vendo que o cocador ele tem essa voltinha? Tu deixar o tecido encostado bem nessa voltinha ali onde está pegando a minha tesourinha. Aí você vai ter um guia ali já da própria máquina. Se caso a sua máquina, o calcador, a abertura for mais larga, você pode pegar até um guia aqui, e colocar aqui, Aí você sabe que sempre que o tecido encostar aqui, lá vai estar bem certinho. E esse acabamento é bom para fazer esses fechamentos aqui, quando tem aberturas. Então sempre que tem aberturas eu sempre faço um pesponto mais fininho. Porque se eu fizer um largo, pode acontecer de a agulha pegar aqui
E a hora que for aqui, ó, virar, vai acabar ficando aberto por igual, ó. Vai fechar, mas vai ficar os acabamentos assim pra fora. Então vamos iniciar aqui, ó. Nesse caso aqui, quando vai fazer os cantinhos, quando a gente vai pespontar uma peça inteira, eu sempre gosto de fazer o acabamento contínuo. Porque se você finaliza e depois inicia de novo, você vai ter acúmulos de linhas nos começos, nos cantos ali. Então não fica legal. E aquilo, pesponto, ele não pode ter emenda, ele tem que ser um pesponto contínuo. Sempre lembre que se você costura e tem emenda no pesponto em qualquer peça que você for costurar, isso é um trabalho porco, porque as linhas vão estar rompidas. Então, bainha, pesponto ali, se tem uma emenda, a sua peça já perde qualidade. Então é sempre importante que seja contínuo. Mas se você estiver aí no começo, não se preocupe, pois é super normal. Então, errar e fazer uma emendinha não tem problema. Mas depois que você começar a vender as suas peças, comercializar ali, é sempre bom você ter essa prática aí de ficar sempre cuidando dos seus acabamentos. A forma do acabamento é a mesma que eu ensinei para vocês anteriormente, ó. Você vai costurando, só que agora é mais fininho. Para um pouquinho antes, vem aqui, ó, de forma manual e vai, ó, girando o volante da sua máquina. Ok, aqui tá perfeito. Ergo o pé calcador, giro aqui, ó, o material e posso continuar. E aqui, ó, uma coisa que é bem importante em cuidar em um pesponto também, ó, vou mostrar para vocês. É a questão da variação. O meu não tem variação, ó, tá praticamente igualzinho. Mas aqui, ó, eu tenho uma distância do tecido até a linha. Aqui eu já tenho outra distância, ó, do tecido até a linha. Então é sempre bom, ó, qualquer pesponto, manter um padrãozinho. Aqui, ó, tá praticamente, ó, perfeito aqui, ó. Tá todo ele seguindo por igual. Se eu pego uma fita métrica e eu meço da lateralzinha aqui até a linha, eu vou ter sempre a mesma medida. E aqui, ó, agora eu vou fazer esse cantinho e vou fazer como se eu tivesse errado aqui de propósito. Vamos lá. Ó, cheguei aqui, ó, e não consegui parar. Foi. Aconteceu isso contigo. Você pega, ergue o pé calcador, volta aqui ao tecido, encosta, ó, deixa ele encostado na agulha, botãozinho de retrocesso. Prontinho. Retira. Agora aqui, ó, você dá uma puxadinha e vai ficar assim, ó, saiu fora. E olha como só a linha foi até o final, e olha como já não fica legal. Agora se eu iniciar aqui, ó, novamente, eu vou ter praticamente um acabamento não tão bonito. Ó, iniciei. Chegou aqui, ó, retrocesso. Então aqui, agora eu vou mostrar para vocês os acabamentos. Agora vocês vão entender o porquê que nessa parte é melhor fazer os cantos de forma contínua, não parar eles aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, ó, tem um cantinho feito, ó, de forma contínua. Vocês conseguem ver a linha, ó, e ela vira e continua ali. Ela não sai fora do tecido. E agora eu vou mostrar o outro lado que a linha saiu e a gente iniciou novamente para vocês verem aí a diferença, olha. Olha como eu tenho a cruz ali, ó, das duas costuras e o finalzinho delas. E olha como dá um acúmulo de linha, ainda mais porque é um início de tecido. Então sempre quando a gente vai fazer pespontos assim, que a peça é toda contínua assim, a gente sempre inicia dos centros aqui, nunca dos cantinhos. Vou botar um do ladinho do outro e aí vocês conseguem perceber aí a diferença dos acabamentos. Esse aqui ficou muito melhor e esse daqui é um acabamento porco. Agora eu vou mostrar a partezinha da variação aqui, ó, pra vocês. Vocês podem ver aqui, ó, que essa costura aqui em cima, ó, ela tá vindo toda num padrãozinho, ó. Óbvio que não precisa ficar tão certinho assim, mas ela tá toda, ó, fininha. E agora quando chega aqui, ó, olha o tanto que ela abriu. E olha como fica feio, ó, porque aqui tá fininho, aí do nada abriu um pouquinho. Foi só um pouquinho. Mas isso já influencia na estética da nossa peça. Às vezes em caimento não vai dar tanta diferença, mas em questão assim de estética, olhando e tu olha a costura e ela tá assim, em vez de estar toda padrãozinha que nem aqui, isso faz toda a diferença. Agora, nós vamos fazer o segundo pesponto, que é aí para quem está iniciando na costura e não tem habilidade de costurar exatamente na bordinha. A gente vai fazer com um pezinho de máquina. Então aqui, ó, vamos fazer o segundo pesponto. Você vai pegar aqui o seu material e aí você tem duas opções. Ou você posiciona o material encostando na lateral do pé calcador, ou você coloca aqui, ó, um pouquinho menos, ó. Tem essa medida ali, ó, dos dentinhos, estão vendo?
Você pode deixar o tecido, ó, pegando exatamente nessa medida ali dos dentinhos. E aí usar os dentinhos como um guia. Mas como é para facilitar, vamos usar a medida do calcador mesmo. Aí você inicia a costura. Iniciou, retrocesso. Vai costurando. Chegando aqui, ó, próximo ao canto, vai indo devagarzinho, ó. Vem no volante da máquina, vai fazendo de forma manual. Dessa forma é melhor você sempre manter a agulha abaixada, ó, e aí você ir testando, ó. Falta mais um pontinho para ir. Vamos lá, voltar e fazer mais um pontinho. Prontinho, ergueu o pé calcador, ó, girou, encaixou perfeitamente. Agora eu posso continuar. Ó, realizou o mesmo processo. Ó, você pode finalizar aqui, ó, vamos ver que deu errado, ó, não consegui. Ah, finalizou, retrocesso, finaliza, retira, ó, e inicia aqui, ó, novamente. E aqui, ó, finalizei as costuras e agora vamos fazer aquele comparativo de novo de acabamento. Aqui, ó, temos o acabamento contínuo, como vocês podem ver, ó. E aqui vocês percebem, ó, que esse lado, a variação dele, ó, tá bem bonitinha, da distância aqui, ó, da lateral do tecido para a linha. Desse outro lado, vocês percebem que pouca coisa, ó, ficou um pouco afastado e já dá aquela diferença, ó, no canto. Que é aquilo que eu falei para você, tem que cuidar. Então, no caso, a linha da costura deveria vir um pouquinho mais para fora, mas isso é normal. Se ficar assim um pouquinho, gente, não tem problema, mas o correto é sempre ficar todo ele por igual. Fica bonito, ó, tanto desse lado quanto do outro lado. Agora, o outro acabamento aqui, ó, que saiu, que eu não recomendo fazer ele nesta peça, é esse daqui, ó. Porque olha a linha que sobrou aqui e olha só como fica essa cruza de esse tipo um X de costuras. E olha como fica feio. Mas mesmo ainda assim, não ficando bonito essa cruza de costuras, esse xizinho, fica muito mais bonito fazer assim de forma larga essa cruzinha, se você não tem prática, do que fazer assim, ó, fininho, que nem a gente fez anteriormente, ó. A cruzinha aqui ficou um pouquinho mais feinha. Mas se caso você não tem prática na costura e tudo mais, você pode fazer assim. Nesse caso não tem problema, porque você está aprendendo. Vou tirar aqui as linhas, ó. Vai diminuir o peso, ó, que tá aqui desse acabamento. Olha, vai ficar assim, ó. Fica mais leve. Não fica tão pesado, ó, que nem esse outro aqui, ó. Dá diferença de um pro outro. E aí a nossa peça, ela tá pronta. Aí fica aqui, ó, o nosso lencinho. O nosso lencinho, ó, fica todo certinho. E aqui tem duas cores, ó. E aí agora você pode virar ele assim. E aí usar aí ele nas suas peças. E esse foi o resultado aqui, ó, da nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, por mais que seja uma peça fácil, mas às vezes por ser fácil ela contém muitas técnicas para deixar ela ali perfeita. Então essa é uma peça básica, existem várias peças aí no mercado, peças mais fáceis, difíceis e medianas. Então eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Se você gostou, já comenta aqui abaixo o que você achou e a gente se vê aí no mini curso. Tchau, gente!